Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Hoje vamos explorar um tema delicado e sério: os pecados sexuais graves, segundo a Bíblia. Antes de continuarmos, eu preciso fazer um alerta. Infelizmente, esses pecados são cometidos com frequência pelas pessoas e até normalizados pela sociedade moderna. Mas a Bíblia é clara ao falar sobre sexualidade humana. Deus criou o sexo como uma bênção no casamento, mas ele tem limites claramente estabelecidos nas Escrituras. E ultrapassar esses limites nos coloca no terreno do pecado sexual com consequências devastadoras. Veja, pecado número 1. Homossexualidade. Como seguidores de Cristo, devemos enfrentar esta questão seriamente. Nossa fé se baseia na verdade da palavra de Deus, que não permite relativizações quando se trata de pecado. Em Levítico 18, versículo 22, encontramos uma declaração explícita contra a prática homossexual no Antigo Testamento. Com um homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Em Levítico 20, versículo 13, a lei é reafirmada. Se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometerão abominação. Certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. No Novo Testamento, Paulo discute as consequências da idolatria em Romanos 1, versículos 26 a 27, mostrando como ela leva a práticas sexuais contrárias à natureza. Independentemente do contexto cultural ou histórico, a homossexualidade é vista como contrária aos ensinamentos divinos sobre relacionamentos. No entanto, há a possibilidade de arrependimento e mudança para todos, como mencionado por Paulo em 1 Coríntios 6:11. Como igreja, devemos mostrar amor, guiar e apoiar aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de Deus, independentemente de seu passado. Pecado número 2. A prostituição, esse tema profundamente enraizado na trama da humanidade, é um daqueles tópicos que a Bíblia aborda com uma clareza implacável e, às vezes, uma intensidade quase assombrosa. Em suas páginas, encontramos narrativas que não apenas condenam a prática, mas que também pintam um quadro vívido das consequências dolorosas que ela acarreta. Em Provérbios 5:3-20, somos advertidos com uma linguagem queimante contra a sedução da prostituição. A boca da mulher estranha destila mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, diz o texto, evocando a imagem de um néctar doce que esconde um veneno mortal. É uma advertência, não apenas para os jovens, mas para todos nós, sobre os perigos de ceder aos desejos carnais sem discernimento. E então, há a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma passagem que não deixa margem para ambiguidades. Em 1 Coríntios 6:15-16, somos confrontados com a realidade inegável de que nossos corpos não são apenas instrumentos de prazer, mas templos sagrados destinados à comunhão com Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Todavia, quando consideramos a questão da prostituição à luz da Bíblia, não podemos deixar de ser movidos pela urgência de resistir às tentações que nos cercam, movidos pela compaixão por aqueles que sucumbiram ao seu abraço fatal e movidos pela esperança de uma vida transformada pela verdade e pela luz. Que estas palavras não apenas nos assombram, mas também nos inspiram a buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Pecado número 3. Estupro.
O tema do estupro é um dos mais sombrios e angustiantes que a Bíblia aborda, pois confronta diretamente a brutalidade do pecado e a dor insuportável que ele inflige sobre suas vítimas. Nas páginas da Bíblia, encontramos relatos que ecoam o grito silencioso daqueles que foram violados e as palavras divinas que condenam veementemente tal atrocidade. Em Deuteronômio 22, 25, 27, somos confrontados com a legislação divina, que não apenas reconhece a gravidade do estupro, mas também exige justiça implacável para com o agressor. Mas, se um homem achar no campo uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, mas a moça não farás nada. Não há nela pecado digno de morte, pois, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Porquanto a achou no campo, deu gritos à moça desposada, e não houve quem a livrasse. Essas palavras não poderiam ser mais claras em sua condenação do estupro e em sua proteção à vítima. Elas nos confrontam com a crueldade do pecado e nos incitam a agir em defesa dos oprimidos, a buscar justiça para aqueles que foram violentados. E então, há o relato angustiante de Tamar e Amnon em 2 Samuel 13, 11, 14, uma história que nos corta até o âmago com sua brutalidade e traição. Amnon, consumido por sua luxúria doentia, violenta sua própria meia-irmã, ignorando completamente o sofrimento que inflige sobre ela. Mas, como ela lhe o trouxe perto, ele pegou-a e disse-lhe: "Vem, deita-te comigo, irmã minha." Então ela lhe disse: "Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças esta loucura. E quanto a mim, para onde levaria eu a minha vergonha? E quanto a ti, serias como um dos ímpios em Israel. Agora, pois, fala ao rei, que ele me não negará a ti." Porém, ele não a quis ouvir. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Nesse relato, somos confrontados não apenas com o horror do estupro, mas também com a traição e a destruição que ele traz àqueles envolvidos. Sentimos a agonia de Tamar, sua voz suplicante, suas lágrimas derramadas em vão. Ao considerar o tema do estupro à luz da Bíblia, somos compelidos a sentir uma gama de emoções poderosas. Sentimos raiva diante da injustiça, compaixão pelas vítimas e um profundo desejo de agir em prol da justiça e da misericórdia. Que esses relatos nos inspirem não apenas a condenar este pecado, mas também a trabalhar incansavelmente pela paz e pela cura daqueles que sofreram em suas garras cruéis. Pecado número 4. O incesto. Se você está se perguntando o que é incesto, aqui vai uma breve explicação. Incesto é quando há relações sexuais entre parentes próximos, ou seja, entre pessoas da mesma família. O incesto, esse tabu profundo que desafia os limites do que é moralmente aceitável, é um tema que a Bíblia aborda com uma clareza inabalável e uma gravidade que ressoa através dos séculos. Dentro de suas páginas sagradas, encontramos não apenas a proibição explícita dessas práticas, mas também relatos dolorosos que revelam as consequências devastadoras do incesto. Em Levítico 18, 6-18, somos confrontados com uma lista detalhada das proibições divinas contra o incesto. O texto não deixa espaço para dúvidas ou interpretações ambíguas, delineando claramente as relações que são consideradas incestuosas aos olhos de Deus. Nenhum de vós se chegará a parenta alguma da sua carne, para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor, declara a passagem. Essas palavras não apenas estabelecem um padrão ético para o povo de Israel, mas também transmitem uma profunda verdade sobre o valor da família e da integridade moral. Elas nos confrontam com a realidade de que as relações incestuosas profanam não apenas os corpos envolvidos, mas também a própria santidade da família. Que essas passagens nos lembrem da importância de proteger e preservar a santidade das relações familiares e nos inspirem a agir com coragem e integridade em face do mal. Pecado número 5, e talvez o pior de todos, adultério.
O adultério, essa traição dilacerante que rasga os laços sagrados do casamento e os destrói em pedaços, é um dos pecados mais graves e dolorosos que a Bíblia condena. É uma transgressão que não apenas viola os votos feitos diante de Deus, mas também destrói a confiança, a integridade e a dignidade dos envolvidos. Nas páginas das Escrituras, encontramos uma condenação contundente e uma advertência angustiante sobre as consequências devastadoras do adultério. No coração do Decálogo, em Êxodo 20:14, encontramos uma das leis mais fundamentais da moralidade sexual: não adulterarás. Essas duas palavras simples carregam um peso esmagador de significado, pois encapsulam a santidade e a fidelidade que Deus requer em todas as relações humanas, especialmente no casamento. Elas nos confrontam com a realidade de que o adultério não é apenas uma quebra de confiança entre parceiros, mas também uma rebelião contra o próprio Deus, que instituiu o casamento como uma união sagrada. E então, há as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 27 e 28, que nos desafiam a olhar além das ações exteriores e a reconhecer a profundidade do pecado no coração humano. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Com essa declaração, Jesus amplia o entendimento do adultério, revelando que não se trata apenas de uma questão de comportamento externo, mas também de desejos e intenções do coração. Ele nos lembra que a raiz do adultério reside na concupiscência, na busca egoísta de prazer às custas dos outros e da santidade do casamento. O adultério destrói as famílias, sua gravidade e consequências são devastadoras. Quem passa por este pecado sente a angústia da traição, a dor da desilusão e a urgência da restauração e do perdão. Neste universo de pecados sexuais delineados nas Escrituras, seja o horror do estupro, a traição dilacerante do adultério, os atos homossexuais, a perversidade do incesto ou a sedução da prostituição, somos confrontados com a urgência de escolher o caminho da retidão e da santidade. Cada relato, cada passagem, ressoa como um clamor poderoso para que escolhemos o bem sobre o mal, a pureza sobre a depravação. Convido você a refletir sobre essas verdades profundas e peço, não cometa estes pecados. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você acha desses pecados? Você concorda? Deixe seu like e se inscreva no canal, onde buscamos explorar as questões mais desafiadoras da fé e da moralidade humana. Que Deus te abençoe e te livre de todos os pecados.